morrendo no parque aeroporto, é porque você tem falado só da política, é porque você tem falado de tudo, mas você não tem falado para ninguém quão grandes coisas Jesus lhe fez. Sinceramente, eu não estou preocupado em identificar quem morreu ontem, eu estou identificado em identificar quem vai morrer hoje aqui, vai morrer para o mundo e vai nascer para Cristo. Sabe por quê? Quem já foi, já foi. Nós precisamos começar a cuidar daqueles que estão presentes, nós precisamos cuidar daqueles que precisam que Jesus comece a fazer algo na vida deles, e essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa, e se enquanto você se ausentar e se isentar disto, você vai ser alguém que vai contribuir para a piora das pessoas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa hora, em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse os seus olhos e que você começasse aí a colocar: ei, você esposo, que a sua mulher não está aqui, por que você permite isso? Ei, mulher, você que seu esposo não está aqui, por que você permite isso? Ei, pai, mãe, que os seus filhos não estão aqui, por que você permite isso? Ei, amigo, por que os seus amigos mais próximos não estão aqui, por que você permite isso? Ei, aquele que está do lado de fora, sofrendo, porque quem está no mundo está sofrendo. Quem está no mundo pode ter um sorriso nos lábios, mas pode ter certeza que existe uma tristeza no coração. E eu queria agora pedir ao Espírito Santo de Deus que viesse sobre a tua vida e colocasse a dor que Jesus sente pelos perdidos. E você que está indiferente ainda, tem alguma coisa errada com você. Eu quero afirmar que tem alguma coisa errada com você. Eu quero afirmar que existe alguma coisa errada contigo. Você precisa de ajuda. Por quê? Porque você tem alguma coisa errada contigo. Se o Espírito de Deus não é capaz de colocar em você a dor pelas pessoas que estão perdidas, tem alguma coisa errada com você. Se o Espírito de Deus não é capaz de colocar autoridade na sua vida, para que você coloque ordem aonde tem que colocar, existe alguma coisa errada com você. Se você não é capaz de experimentar a graça de Deus e deixá-la fluir através de você, tem alguma coisa errada contigo. Pai, no nome de Jesus, não permita, Senhor, tem uma parcela grande aqui dentro, Pai, nessa noite, fora aqueles que não têm compromisso de estar aqui hoje, fora aqueles, ó Pai, que valorizaram outra coisa a não ser a Tua presença. Parte, Deus, foram ativados. Deus, não permita que essas pessoas sejam levadas por ventos de doutrina, nem se movam por emoções superficiais, mas, ó Deus, transforma a vida dessas pessoas no nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se assentar. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Ontem eu estava com algumas pessoas durante o dia e estávamos conversando sobre algumas coisas. E aí surgiu um assunto de oportunidade de melhoria. E tudo aquilo que, toda vez que alguém começa algum assunto perto de mim, eu sempre procuro um jeito de
levar essa conversa para a Bíblia, para Jesus. Ainda que de forma sutil, eu sempre começo a balizar o assunto para que eu consiga chegar no momento e aplicar a palavra. E aí comecei a falar algumas coisas que nos permitiu falar de transformação. Numa linguagem não bíblica, mas com conceitos bíblicos. E hoje o Espírito Santo, falei, Deus, me dá uma palavra. E aí o Senhor me lembrou da conversa de ontem. E aí eu falei, Deus, mas essa conversa não era para as pessoas que eu estava conversando ontem? Um conhece a Jesus, o outro não. E o Espírito Santo falou, pode falar. E quando eu chego aqui, eu olho daqui de cima, eu estava ali embaixo, estava dançando, né, pastora Grace? Estava ali embaixo, estava dançando. Ela falou assim, ué, o que está havendo contigo? Ela falou, o que está havendo contigo? Olha, eu estou bem, o som está bom. Eu falei, eu estou bem. Falei mesmo, o som está legal, a turma está. Mas quando eu subo aqui em cima, cai o temor. E o temor faz a gente enxergar as pessoas por dentro. O dia que você desejar trabalhar para ter relevância em Jesus e começar a anunciar isso para um número grande de pessoas, virá um temor no seu coração. E o temor faz a gente enxergar. E eu descobri aqui em cima que, na verdade, a conversa de ontem, ela precisa mais aqui dentro do que para aquele que não tem Jesus, que eu estava conversando lá de fora. E é por isso que eu comecei, porque eu ouvi falar do texto do endemoniado de Gadara, aquele que Jesus atravessa o mar da Galileia. Eles passam junto com os discípulos, Jesus passa por um momento de tempestade, eles chegam do outro lado, aonde Jesus encontra um homem chamado de endemoniado gadareno, de Gadara, Genezareno, é a mesma pessoa, de Genezaré, é a mesma pessoa. E ali, o texto que nós lemos diz que quando Jesus vai se aproximando, aquele homem já começa a adorá-lo, um homem que nenhuma corrente conseguia prendê-lo, um homem que morava nos sepulcros, um homem atormentado, um homem que ninguém estava perto, ele ficava isolado, um homem que não tinha relacionamento interpessoal com ninguém, porque estava cheio de demônios. Você leu aqui que os demônios falaram que o seu nome era Legião, e ele diz, Legião porque somos muitos. Mas esse homem se coloca em adoração, e os demônios se apresentam adorando a Jesus, dizendo, por que você quer nos tirar desse lugar, dessa província, desse território? E você conhece a história. Antes de eu ler aqui, você já conhecia, eu tenho certeza. Os demônios pedem para ir para os porcos, e ao pedir para ir para os porcos, Jesus permite. Só que quando eles entram nos porcos, os porcos se lançam no precipício, e ali começa uma nova história, uma história de transformação. E o tema da mensagem que eu quero trazer para o seu coração nessa noite é o seguinte, é uma pergunta: transformação, eu preciso? Esse é o tema que eu quero conversar com você nessa noite. Transformação, eu preciso? Essa é uma pergunta que você vai responder para você mesmo. Se você precisa de transformação. Mas eu já quero te dar uma dica para os que estão aqui em cima, para os que estão aqui embaixo.
e para a minha vida. Todo mundo precisa de transformação. Alguns em uma intensidade maior, outros em uma intensidade menor, mas todos nós necessitamos de transformação. E ali, eu quero dizer para você qual o significado, a etimologia da palavra transformação. Essa palavra vem do latim transformare. A palavra trans significa através, e formare de forma. Então, trans de através e formare de forma, de aspecto. Portanto, a palavra transformação, ela quer dizer o quê? É você obter uma nova forma através de alguma coisa. E quando nós vemos para o português, nós conseguimos encontrar que coisa é essa? É através de uma ação ou de algumas ações. Você só será transformado através de ações que você vai ter que fazer, de coisas que são necessárias ser realizadas pela tua vida, para que você seja transformado, para que você mude de forma, mude de aspecto. Compreende isso? Você precisa mudar a forma de você ser, a forma de você viver, a forma de você pensar, a forma de você se relacionar, a forma de você caminhar em Cristo Jesus, a forma como você vê o Evangelho, a forma como você vê a missão que Jesus deu, a forma como você vê a vida e a forma como você vê a morte, a forma como você vê a ressurreição, a forma como você vê o reino de Deus na terra e a forma como você verá o reino de Deus nos céus, a forma de como você vê o poder de Deus agindo nessa terra, a forma de como é uma igreja, a forma de como deve ser uma igreja, a forma de como ser igreja. É necessário uma transformação, é necessário transformar, é necessário mudar o aspecto, mudar a forma através de um novo entendimento. Eu posso trazer um paralelo àquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12:2: eu vou ser transformado pela mudança da minha mente. Eu convivo com algumas pessoas que não são cristãs, e vira e mexe alguém cita Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, e sabe o que eu vejo? Eu nem vejo esses caras, eu nem vejo esses filósofos. Sabe por quê? Porque tudo que eles pensam em dizer, o meu filósofo já disse. Aquilo que encanta muita gente, já foi dito, já deveria encantar a tua vida. Sabe por quê? Porque tudo que esses homens falam, Jesus já disse. Todo nível de sabedoria que esses homens vêm a ter, Jesus já tem, já representa, já traz escrita essa sabedoria para a nossa vida. O que acontece é o seguinte: poucas pessoas têm acesso a que esses homens diz, mas muitas pessoas aqui têm acesso ao que Jesus diz. Porém, os poucos que têm acesso ao que os filósofos diz, repetem e colocam em prática, mas os muitos que ouvem aquilo que Jesus diz, só escuta, mas não coloca em prática. Você tem uma fonte de riqueza e de sabedoria poderosa e tremenda nas suas mãos. O problema é que você não coloca em prática. O problema é que você sempre está faltando alguma coisa, está sempre faltando dinheiro, está sempre faltando tempo, você está sempre cansado, você nunca está disposto a viver na integralidade aquilo que Jesus tem separado para a tua vida. Nunca tem. Quando eu olho para esse endemoniado chamado Gadareno, eu vejo um homem que estava 100% praticando aquilo que o diabo queria. Mas eu consigo enxergar pouquíssimos, quase nenhuma pessoa que é capaz de viver 100% aquilo que Jesus quer.
Quando o pastor Gilberto estava falando aqui da palavra de oferta, sobre os pendentes, e aí eu estava pensando aqui, a facilidade que eles tiveram em arrancar dos seus corpos coisas de ouro para entregar, para construir um diabo, um demônio, um ídolo. Mas eu vejo a dificuldade que alguém tem em retirar de si para entregar para Deus. As pessoas, quando vão no centro de macumba, né, pastor Gilberto? Elas têm uma facilidade tão grande em tirar de si para dar para o diabo. E outro, quando elas veem alguém mal perto delas, rapidamente elas falam assim: vão ali comigo em um lugar onde eu sei que vai acabar isso. O macumbeiro evangeliza mais que o crente nos dias de hoje. O macumbeiro pega as pessoas e fala: vamos lá no centro tal, vamos lá no lugar tal, que em 24 horas aparece até o espírito do Alexandre de Moraes, que em 24 horas vai ser resolvido isso. E eles acreditam nisso, gente. Mas cadê você que não acredita mais, de falar: vamos lá no culto da minha igreja, que em 24 horas Jesus vai mudar a tua vida? Não fala não, deixa que eu falo. Deixa de ser frouxo, deixa de ter pouca fé, deixa de ser calça curta e comece a vestir novamente as armaduras de Deus, e comece a colocar sobre a tua vida novamente a excelência da fé, que diz o seguinte: pode vir comigo, que eu vou orar, alguém vai orar e Deus vai mudar a tua vida. Você está perdendo para o testemunho de Jeová, você está perdendo para o macumbeiro, você está perdendo para o espírita, você está perdendo para os muçulmanos, você está perdendo para o intelectualismo, você está perdendo para o gnosticismo, você está perdendo para o satanismo. Sabe por quê? Porque eles estão acreditando muito mais no Deus que eles servem do que você acredita no seu. Está na hora de transformar, está na hora de mudar através da sua fé, através da palavra, através das suas ações. Está na hora de começar a mudar a forma com que você crê em Jesus. Quantos aqui estão me ouvindo? Quantos aqui estão acordados? Diga glória a Deus. Vamos lá. Quando você olha para esse texto, você acredita que esse homem gadareno precisava de transformação? Quantos acreditam? Levante sua mão. Glória a Deus. Todos nós olhamos e acreditamos que esse homem precisa ser transformado. Por quê? Pelas condições que ele vivia, por como estava a vida dele. Mas eu já trouxe um raio-x aqui para a sua, e você já sabe que você precisa também. Então, se esse homem precisava de transformação, nós precisamos trazer isso para a nossa vida de cristão, pastor Gilberto. Precisamos trazer pastora Gleice, pastoras Gabrieles, Ademison. Olha o que diz o versículo 6. Põe o versículo 6 para mim, por favor, Tiago. Fernanda está aí? Está crente não, né? Ellen está aí? Está crente não? Henrique está aí? Tá não. O Espírito de Deus é comigo, irmão. Quando eu começo a ficar perguntando alguma coisa para alguém, eu nem sei porquê, mas daqui a pouco aparece. Se cuida, quando eu começar a ficar perguntando muito de você, vigia. Olha o que diz a palavra. E quando viu Jesus ao longe,
correu e volta um versículo, por gentileza. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Quem era esse aqui? O gadareno, né? Esse que andava se ferindo, versículo 6. Quando ele viu Jesus ao longe, correu e... aquele que andava se ferindo, aquele que andava todo mal, foi ele que correu e adorou. O próximo versículo, por favor. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por quem? Por Deus, que não me atormentes. Próximo versículo. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Volta no versículo 6, por favor. Olha para mim. Então a Bíblia está me dizendo que é possível alguém adorar Jesus, mas não ter parte com Ele. Vou repetir. Então é possível alguém... o apóstolo chegou ali, não tem ninguém para poder, tinha ninguém para poder ver o carro dele. Ele saiu, tirou o cone. Vai para cá que eu estou vendo tudo, irmão, até o que está na rua, sem perder o raciocínio. Olha para cá. Então é possível que alguém adore a Jesus sem fazer parte do reino. Então é possível que alguém fale que adore a Jesus sem ter ligação com Ele. Olha só, se é possível alguém que está de joelho, que caiu adorando, imagina aqueles que não estão nem presentes dentro de um lugar como esse. Você vai falar com eles e diz assim: não, eu não estou na igreja, mas eu estou bem com Jesus. Não precisa, eu estou bem com Jesus. Se esses aqui estão adorando, imagine os que nem estão. Mas volta para cá. Aqui eu já estou vendo que não basta adorar, porque adorar em si, e aí eu já pego o pessoal, por exemplo, do ministério de louvor, da dança. Não basta adorar, tal, cantar, bater, dançar. Não basta adorar e achar que faz parte. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Sabe por quê? Porque eles adoraram, mas não basta adorar. Eu vou te dizer o que ele pecou. Versículo 7. Adorou, mas dizia: o que tenho eu contigo? Essa é a atitude de quê? Essa é a atitude de quê? De rebeldia ou de obediência? Imagina só, eu chego e falo assim: ô pastora Gabriela, faz isso, isso, isso. Ela vira para mim e fala assim: o que eu tenho contigo? Por que você acha que você pode me mandar? Vai na ativação profética. O que eu tenho contigo? Por que você acha que eu vou ter que fazer aquilo que você está mandando? Sabrina está aí? Não. O Davi está aí? Davi ou David? David? Não. Legal. O Cauã está aí? Não. Legal. Vai evangelizar.
O que eu tenho contigo? Essa é uma atitude de obediência ou de rebeldia? Quem acha que é obediência, levanta a mão. Quem acha que é de rebeldia, levanta a mão. Parabéns, está igualzinho a legião de demônio. Parabéns, você que tem essa atitude. Você está igualzinho a uma legião de demônio. Pastor, mas eu adoro, se eu não ver eu... Parabéns, você está igualzinho a legião do demônio. Faz isso. Não faço, ninguém me manda. Comigo é assim, pastor. O que eu quero, beleza, mas se eu falar não, nem adianta insistir. Legal, você está igualzinho uma legião de demônio. Só falta os porcos para você entrar. Parabéns. Parabéns. Próximo. E detalhe, não, fica aqui. Olha que coisa forte, pastor Gilberto. Além disso, a pessoa ainda acha que você está pegando no pé, está atormentando ele. Olha o que Satanás está dizendo: conjuro-te por Deus que não me atormente. Quem já ouviu isso? Você está perturbando, você está me enchendo o saco. Não me deixa em paz. Eu não posso nem curtir. Eu não posso nem descansar. Não me perturba. Não me enche o saco. Parabéns. Uau! Glória! Parabéns! Você não sabia, mas você está igual uma legião de demônios. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o negócio está pegando, hein? Próximo versículo. Será que alguém precisa de transformação que está aqui dentro hoje? Próximo versículo. Porque ele dizia: sai deste homem espírito imundo. Ou seja, Jesus estava dando uma ordem e aqueles não queriam cumprir. Está entendendo isso? Para ser de Deus não basta adorar. Se não tiver obediência, parabéns, você está igual a uma legião de demônio. É por isso que muita gente não resiste. Porque quando alguém começa, presta atenção nisso aqui, quando alguém começa a se negar, a negar a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, você está mais próximo do diabo do que de Deus. E não é o que o pastor Márcio pensa, que o pastor Márcio poderia ser condescendente contigo, poderia amenizar as coisas. Talvez se você conversasse comigo separadamente, eu iria ser mais sutil. Mas quando eu subo nesse altar, o temor de Deus vem sobre a minha vida. E só tem uma coisa: eu preciso falar a verdade que está escrito na palavra. Essa pessoa precisa de transformação ou não precisa, igreja? Se você precisa de transformação, eu vou falar algumas ações. Porque a transformação vem através da ação. Primeira ação que você precisa ter: você precisa separar o que é ruim da sua vida e que não deverá seguir em sua nova vida. Pastor, eu preciso ser transformado. Eu quero ser transformado. O que eu preciso fazer? Primeira ação: você precisa retirar da sua vida, isolar da tua vida, mandar embora da tua vida tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que influencia para o mal e não pode fazer parte da sua nova vida, da sua vida que será transformada. Nesse caso aqui, eram os demônios. Para que aquele homem pudesse viver uma vida
transformada. Tinha que retirar os demônios da vida dele. Tinha que retirar da vida dele o cemitério. Aquele homem morava dentro de um cemitério. Tinha que remover as amarras espirituais que estavam na vida dele, porque isso não deveria continuar. Então Jesus, ele atravessa o mar para poder falar com aquele homem, para trazer transformação para aquele homem e fazer com que as coisas que não prestavam, as coisas que não edificavam, as coisas que não remetiam a Deus, remetiam ao mundo, remetiam ao inferno, aquilo precisava ser removido da vida dele. Agora, eu pergunto para você, igreja, o que existe na tua vida que precisa ser removido? O que existe na tua vida que faz mais sentido ao reino das trevas ou ao mundo do que ao reino de Deus? O que existe na tua vida que te faz mais parecido com o gadareno do que parecido com Jesus? Preciso voltar em Romanos 12:2 para dizer o que a palavra nos ensina: não vos amoldeis a esse mundo, ou seja, não tenha o formato, transformação, não tenha o molde, transformação, não tenha o aspecto, transformação, não tenha desse mundo, mas transformai-vos. O que existe hoje na tua vida, na tua mente, nos teus projetos? O que existe hoje na tua casa? O que existe hoje no seu hall de amizade? O que existe hoje nas suas práticas de vida? O que existe hoje naquilo que você dedica tempo, atenção? O que existe hoje que remete mais você ao mundo ou ao reino das trevas do que a Cristo e o reino de Deus? Sabe por quê? Você precisa identificar isso hoje, para que isso seja removido da tua vida. Se você quer ser transformado, você não pode continuar fazendo a mesma coisa. Você tem que abrir mão daquilo que remete você ao mundo. Você tem que abrir mão daquilo que te leva para longe de Deus, para que te afasta de Deus. Mas pastor, eu gosto tanto dessa pessoa. Pastor, eu gosto tanto daquilo que eu estou fazendo. Você precisa hoje tomar uma decisão. Ou você quer ser gadareno, ou você quer ser cristão. Você precisa tomar uma decisão hoje. Gadareno ou cristão? Gadareno ou cristão? Reino do inferno, mundo, o reino de Deus. Não existe meio termo. É sim, sim, não, não. É 880. Nós estávamos conversando com uma pessoa, e essa pessoa falando de tentativa. Eu estou tentando. Ei, o espírito que há na tua vida, na minha vida, não é um espírito de tentação, é um espírito de ousadia. O que está na nossa vida não é um espírito que nos faz tentar, é um espírito que nos faz conquistar, alcançar, chegar lá. E isso está escrito: pedi, pedi e ser-vos-á dado, batei, batei, a porta se abrirá, buscareis e encontrareis. Uma medida recalcada, sacudida e transbordando. Esse espírito não é um espírito de tentativa. O que a minha Bíblia está dizendo e a sua é que é um espírito que faz você chegar lá aonde você quer. Aleluia. Vivemos um tempo onde as pessoas estão mornas, não é quente nem é frio. Esses dias quem usou essa palavra foi uma pessoa que não é cristã, nem tem costume de ler a Bíblia. Estávamos num meio que não tem nada a ver com esse aqui,
estava falando de uma pessoa no trabalho, e essa pessoa falou assim: essa pessoa aí, Márcio, que sabe que eu sou pastor, ele falou: essa pessoa aí, Márcio, é morna, é uma pessoa que não é muito nem pouco, é morna. Ele falou assim: e lá na Bíblia diz que acontece com morno, né? Eu falei: sim, vai ser vomitado. Por mim eu mando embora agora. As pessoas estão mornas, e a Bíblia diz que o morno será vomitado. O morno será vomitado. E o frio, pastor, nem entra. Nem entra. Porque só tem um caminho, é ser quente, é ser aquecido. E Deus te trouxe aqui para poder hoje trazer uma palavra de transformação para a tua vida. Você que foi ativado ali na ativação profética, se essa semana foi capaz de apagar você, é porque você não recebeu ativação nenhuma. Sabe por quê? Porque aquilo que eu recebo no reino de Deus, ele só vai aumentando, 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 aumentando e aumentando na minha vida. Não é possível. Eu não consigo entender de verdade. Vou te dizer, mais ou menos, aí, uns 18 anos, mais ou menos uns 18 anos que eu sirvo a Jesus, e foi sempre mais. E o primeiro amor, estou amando até hoje, graças a Deus. Para mim não tem esse negócio de primeiro amor, segundo amor, terceiro amor. Para mim desde que eu comecei a amar Jesus, eu só amo cada vez mais, meu irmão. Para mim não tem esse negócio, e eu posso falar isso com a minha vida, e você conhece a minha vida, e o que eu faço, eu procuro realizar em Deus. Eu não conheço essa história de voltar atrás. Para mim é para o alto e avante. Vai ser assim em nome de Jesus até o dia que Ele resolver me levar. Sabe por quê? Porque eu decidi não fazer parte dos gadarenos. Eu decidi fazer parte dos cristãos, daquele que serve a Jesus. Nós vimos ali no carro, eu, a pastora Gleice e a minha pastora Gabriele, e elas não entenderam. Eu falei assim: essa pista está cheia de depressão. Elas tomaram um susto. Ela: o quê? Eu falei: a pista está cheia de depressão. Ela falou assim: eu entendi que o senhor falar que o senhor estava cheio de depressão. Eu falei: é ruim, rapaz, é muito ruim. É para o alto e avante sempre. Eu falei assim com elas, eu falei isso que eu ia brincar. Eu falei assim: eu vou pegar essa 64 e vou levar ela para o encontro, para poder curar a depressão dela lá, porque ela está cheia de lombada, está cheia de depressão. Ei, Deus, Senhor está te chamando nessa noite. Sabe o que Ele está querendo da tua vida? Ele está querendo, Tavinho, que você não tranque mais o carro com a chave lá de dentro, não. Ele está querendo que você todo mundo olha, gente, presta atenção, é pregação para cá, olha para cá. Ele está querendo que você levante, Ele está querendo que você vá adiante, Ele está querendo que você cumpra aquilo que Deus chamou você para fazer, meu irmão. Olha para essa pessoa que está do seu lado, sacode essa pessoa e diz para ela: é para o alto e avante. Tira esse complexo de rabugento da tua vida e comece a pegar o do Superman, para o alto e avante. Esse gadareno aqui, ele precisava retirar da vida dele aquilo que estava impedindo, e você precisa retirar hoje da tua vida, no nome de Jesus. A segunda ação que eu vejo aqui é a seguinte: eu preciso, olha, escute isso aqui, eu preciso entender de uma vez por todas que nem tudo que eu quero irá acontecer no modelo que eu desejo. Vou repetir: eu preciso entender que nem tudo que eu quero
vai acontecer no modelo que eu desejo. Preciso entender isso. E como que eu vejo isso nesse texto? Tiago, você adianta aí para mim, por gentileza. 9, 10. Próximo. 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 Olha isso aqui. O homem está livre, os demônios já saíram da vida dele. E diz o seguinte: e entrando ele no barco, rogava-lhe, ou seja, Jesus entrando no barco com seus discípulos, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Ou seja, o ex-endemoniado queria estar com Jesus. É uma coisa que é nítido. Giovanni, se algum jovem não quiser participar daquilo que Jesus proporciona para os jovens, tem que colocar a mão na cabeça, orar, expulsar o demônio. Por quê? Porque o natural é o quê? O natural é, quando eu estou liberto, eu quero estar onde Jesus está. Igreja, quando alguém não quer estar na ativação profética, no seminário não sei das quantas, no culto de não sei de quê, na quarta de milagres, quando alguém não quer estar nos ambientes onde Jesus está, tem que colocar a mão, expulsar o demônio, orar por ele. Por quê? Porque quem está liberto quer estar onde Jesus está. Um amém diminuiu. Para os jovens doeu mais, né? Por que para os jovens, amém, amém, e quando eu botei a igreja todinha não foi amém? Legal. Sabe por quê? Porque a característica de quem está liberto é estar onde Jesus está. A característica de quem está liberto é estar aonde Jesus está. E quem não quer estar, pastor? Já falei, tem que orar por ele, botar a mão na cabeça, chamar o espírito maligno que está sobre a vida dessa pessoa, mandar embora em nome de Jesus, para ver se ela quer compromisso com Deus. Esse homem, ele falou: rogo-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. Ele queria, ele desejou estar com Jesus. Mas nesse caso aqui, olha o que Jesus falou. Próximo, por favor. Jesus, porém, não lhe permitiu. E disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas fez o Senhor, quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Perceba aqui comigo que ele queria estar com Jesus. O desejo dele era estar com Jesus. O desejo dele era ficar próximo de Jesus. Só que nós precisamos entender que nem sempre aquilo que nós queremos será vivido nos moldes que nós desejamos. Esse homem, ele queria estar com Jesus naquela viagem missionária, mas esse não era o molde que Jesus tinha para ele. Jesus tinha um projeto para ele diferente. Jesus queria que ele ficasse nos seus, anunciasse pelas cidades. Ou seja, aquele homem, ele viveu o projeto de Deus, mas não no molde dele, mas no molde que Jesus queria. Você pode dizer para mim: mas pastor, eu vivo o projeto de Deus. Olha, eu faço parte da intercessão, eu faço parte do ministério de dança, eu faço parte sei lá de quê, eu venho nos cultos, mas esse é o teu desejo. Mas você já parou para deixar e perguntar se esse é o molde que Jesus quer que você viva o projeto dele? Eu faço tudo isso, mas eu não lidero célula não. Eu faço tudo isso, mas eu não evangelizo. Eu faço tudo isso, mas não me coloca para falar nada. Então você só está fazendo aquilo que você acha que você pode. Então você só está fazendo aquilo que você deseja fazer.
Enquanto você fizer isso, você é desobediente. Por quê? Porque nós temos que entender que para ser transformados, nós não fazemos apenas aquilo que nós queremos, mas nós fazemos aquilo que nós precisamos fazer segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de quem, igreja? De Deus. Ô glória! Alguém pode dizer, ô glória! Terceira ação. Terceira ação que eu vejo aqui. Quantos aqui precisam ser transformados além de mim? Quantos aqui querem ser transformados além de mim? Então você precisa entender uma coisa, mais uma coisa. Você precisa entender qual é o seu limite e o quanto você deseja chegar a um objetivo. Eu vou repetir. Você precisa entender qual é o seu objetivo. Perdão. Você precisa entender qual é o seu limite. Qual é o seu limite e o quanto você deseja chegar a um objetivo. Pastor, me explica isso aí direitinho. Eu preciso entender qual é o meu limite. Eu não posso ficar esperando alguém chegar e mostrar o meu limite, mas eu preciso me avaliar e saber qual é o meu limite. Sabe por quê? Quando eu descubro o meu limite, eu descubro as minhas fraquezas. Eu vou repetir. Quando eu descubro os meus limites, eu descubro quais são as minhas fraquezas. Por quê? E entender que esses limites e essas fraquezas, elas podem variar de acordo com o momento da sua vida. Você precisa conhecer qual o seu limite. Exemplo, você precisa conhecer quanto tempo você consegue. Deixa eu caçar um exemplo melhor do que eu ia dar aqui. Você precisa conhecer quais pessoas você consegue se relacionar sem se contaminar com elas. Tem gente que não pode ficar, tem gente que não pode ter amizade nenhuma com alguém que está do lado de fora. Por quê? Porque não resiste. Tem gente que está indo muito bem na presença de Deus, conhece alguém, já era. Já era. Você precisa conhecer o seu limite, porque senão você nunca vai ser transformado e você vai sempre ser um gadareno. O seu limite mostra as suas fraquezas. Eu já contei essa história várias vezes, vou contar mais uma vez. Eu sempre gostei de jogar futebol, jogava pelo menos 3 vezes na semana. Até que eu encontrei Jesus e continuei jogando, lógico. E tinha um futebol dia de quinta-feira que acabava, tinha um churrasquinho. E aqueles que bebiam a sua cerveja. E depois tinha sempre a saidinha. E eu comecei aí 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E estava tudo tranquilo, 1 mês. Até que um dia eu comecei a ver aquelas pessoas bebendo, marcando para poder sair. E aquilo começou a querer entrar. E começou a querer me gerar um desejo.
E ali eu parei de ir no futebol. Sabe por quê? Porque eu conheci os meus limites. Eu conheci o meu limite. E eu sabia que a partir dali, se eu não recuasse, eu iria cair. Agora, será que você... Eu tenho certeza de uma coisa: todo mundo sabe qual é o seu limite. Todo mundo sabe qual é o seu limite. Todo mundo sabe. Agora você precisa dizer não para isso. As pessoas que gostam de pornografia, por exemplo, para que vai pegar o celular e vai acessar coisas pornográficas? Você sabe o canal que passa isso? Arranca ele. Exclui o Messenger da sua vida. E outros aplicativos que eu nem sei mais. Você sabe qual é o seu limite? E isso envolve aqui duas coisas. Eu falei, uma, saber qual é o seu limite. E a outra é o quanto você deseja chegar a um objetivo na sua vida. Sabe por quê? Porque se o seu limite mostra as suas fraquezas, o quanto você deseja te mostra o nível de entrega que você precisa ter. Guarda isso. O meu limite, ele me ensina sobre as minhas fraquezas. O quanto eu desejo chegar a um lugar, a uma conquista, a um projeto, a um propósito, a um objetivo, mostra o quanto eu preciso me entregar a Ele. Ah, pastor, eu queria tanto ter discípulos. Quantos dias, horas na semana você entrega para isso? Se você não faz isso, só resta para você uma frase: desejo, vontade é coisa que dá e passa. Não é propósito, não é projeto, não é objetivo, é vontade. Eu não estou falando de vontade, eu estou falando de desejar de verdade, tomar uma decisão, desejo paralelo, decisão de alcançar alguma coisa na tua vida. Quanto você deseja, é o quanto você vai se entregar por ela. Não existe transformação sem conhecer o limite e sem desejar. Naquele momento que eu percebi o meu limite, eu falei, não posso. Por quê? Porque eu tomei uma decisão, um desejo de ser um homem de Deus, de viver o reino de Deus, de ser uma pessoa de verdade. Então, se eu conheço o meu limite e agora eu não consigo vencer isso aqui, eu tomo a decisão de sacrificar isso. Eu tomo a decisão de fazer uma entrega grande, algo que eu gostava muito, gostava demais. Eu tomo a decisão de sacrificar aquilo em prol daquilo que eu desejo fazer. Você entende isso? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Sabe, não existe transformação sem esse paralelo. Hoje você precisa sair daqui entendendo isso. Esse homem aqui, ele tinha um limite, era o cemitério. Mas quando ele foi transformado, ele conseguiu sair daquele cemitério. Esse homem aqui, ele tinha um desejo de seguir a Jesus, mas Jesus falou, eu tenho um projeto para você, e esse projeto envolve você fazer isso nos seus e em Decápolis, nas 10 cidades. Esse homem aqui, ele exprimiu um nível de entrega na vida dele tão grande, que ele saiu por 10 cidades, contando e anunciando aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Quanto de entrega você tem para alcançar aquilo que Deus
quer de você. Penúltima coisa, toda transformação passará por você e pela ajuda de alguém. Vou repetir, toda transformação passará por você e pela ajuda de alguém. Ontem eu estava conversando com essas mesmas duas pessoas e falou assim, eu perguntei, tinha um pedinte na rua e uma delas começou a falar, a gente logo faz uma avaliação, a gente não sabe como que é e tal. Começou a filosofar a respeito disso. E eu virei e falei assim, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Ele falou, faz. Eu falei assim, quando vocês veem alguém em precisão de ajuda, o que vocês fazem? E um falou uma coisa, outro falou outra. Um falou assim, eu ajudo. O outro falou, eu espero se a pessoa vai pedir ajuda. E falaram assim, e você o que faz, Márcio? Eu vou ajudar, mas deixo claro para a pessoa que se ela não quiser ser ajudada, não vai conseguir. Ela precisa desejar ser ajudada. Engraçado que a minha resposta era um misto dos dois. E é isso que eu faço, é isso que eu te aconselho. Eu não só ajudo, porque ajudar por ajudar não traz transformação em nada. É por isso que fala assim, pastor, essa pessoa está precisando tanto ir para o encontro, ela precisa de ajuda. Eu já sei que a pessoa vai e não vai mudar nada. Porque eu não levo ninguém que está precisando de ajuda, eu levo pessoas que estão precisando entrar no reino de Deus. O outro falou, eu não vou ajudar, eu espero a pessoa vir pedir. Se você ficar só esperando, tem muitos que não vão nem conseguir pedir. Eu prefiro ir, porque Jesus falou, vai aos perdidos da casa de Israel. Ele não mandou ficar esperando, ele mandou ir. Vai de 2 em 2, vai. É por isso que algumas pessoas falam assim, não precisa. Eu conhecia um evangelista que dizia isso. Eu falei, a sua unção foi errada. Eu conheci um evangelista que falava assim, não precisa sair para evangelizar, porque a Bíblia diz que Deus ia acrescentando à igreja os que deviam ser salvos. Falei, por que você foi ungido evangelista? Porque eu não vejo isso escrito dessa forma. Deus ia acrescentando por quê? Porque eles iam pregar, caramba. Pedro levanta, prega e 3.000 se converte. Pelo contrário, os principais dos sacerdotes prenderam Pedro, prenderam Tiago, falaram assim, eu não quero que vocês preguem. Ele falou assim, aí usa um termo que os crentes de hoje usam errado. Aí Pedro vive e fala assim, mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Os crentes hoje usam isso para ser desobediente à liderança, mas não foi isso que Pedro falou. Pedro falou assim, mais me importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque aqueles homens queriam que ele não pregasse, mas Deus queria que eles pregassem. Por isso Pedro disse isso. Esse é o contexto dessa mensagem. E aí Pedro foi para fora, continuou pregando, e aí começou a se crescer mais ainda a igreja. Você entende isso? Ou seja, a ordem é ir. E aí sim, trazer esclarecimento para a pessoa, olha, eu estou vindo te ajudar, mas só se você quiser ter mudança. Se você não quiser mudar, não vai acontecer nada. É assim que eu vejo, é assim que eu estou escrito aqui, eu vejo escrito nesse texto. Aleluia. Jesus entra para aquele gadareno, e você precisa entender que você não faz nada sozinho. Se dependesse da transformação daquele homem, ele ficaria endemoniado o resto da vida. Mas Jesus vem, Joel, Jesus sai de um lugar, vai para o outro, e ao chegar ali, Jesus manda os demônios embora. E eu imagino Jesus conversando com aquele homem, e aquele homem demonstra querer, falando, Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu ir.
Imagina aquele homem pensando e falando: a minha vida era uma porcaria, mas depois que o Senhor entrou, que o Senhor chegou aqui, a minha vida agora é outra, eu sou feliz, eu pulo, eu canto, eu danço, eu tenho perspectiva de vida, pelo amor de Deus, deixa eu ir contigo, Jesus. Não há transformação sozinho, ninguém consegue transformar sozinho. Sabe por quê? Pela essência. Diz a palavra que Deus olhou para o homem e Ele falou para o homem: não é bom que o homem esteja só. Nós precisamos das pessoas para poder crescer enquanto seres humanos, e muito mais ainda enquanto cristão. Pega a sua Bíblia, isola no seu quarto e fica o resto da vida só você e ela dentro do quarto, e aí me diz o que vai acontecer. Não tenha comunhão não, para ver se você vai conseguir desenvolver aquilo que Deus tem para a tua vida. Não existe essa possibilidade, gente. Nós precisamos de outras pessoas para poder avançar. Aquele homem aceitou o comando de Jesus e tornou aquele homem coordenador de outras pessoas. Quem está me ouvindo aqui ainda? Para finalizar e a gente orar. Coloca o versículo 17 para mim, por favor. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Esse versículo 17 aqui, ele nos ensina uma coisa. No início, não ache que todo mundo vai acreditar na sua transformação. Não ache. Muitos à sua volta não vão entender o poder de Deus, mas você precisa ter certeza dele. Quando isso aqui acontece, as pessoas que criavam os porcos queria que Jesus e aquele homem saíssem dali. Por quê? Porque importava mais a eles o físico do que o espiritual. Importava mais a eles as coisas estarem e continuarem do jeito que era, do que a transformação na vida de alguém. Olha para cá então. Tome cuidado. Tome cuidado. Quando as coisas físicas trouxerem mais alegria ao seu coração do que a transformação de alguém, tome cuidado, porque você está distante daquilo que Jesus quer para a tua vida. Pastor, eu não devo me alegrar com as conquistas físicas? Claro, não só se alegre, mas use isso em benefício do reino de Deus. Compartilhe. Seja um portador da bênção de Deus para as vidas das outras pessoas. Porém, contudo, no entanto, entretanto, outro sim, guarde isso. Quando as coisas físicas tiverem mais importância do que a transformação de alguém para você, você sabe que você está no caminho errado. Você sabe que você está tomando a direção errada, porque a essência de Jesus já saiu da tua vida. Não valorize mais os porcos do que a vida. Não valorize mais o que você tem do que aquilo que você pode trazer de benefício para outra pessoa. Quando nós nos tornamos mais egoístas, nós estamos mais distantes de Jesus. Essa regra é para mim, é para você, para todos nós. Quanto mais egoístas formos, mais distante do reino de Deus nós estaremos. Fica de pé comigo, por favor.
pastora Gleice, você não sabe o que a Jennifer me falou aqui. Falei, e aí? Vai ser o que agora? Ela falou assim, ó quão lindo. Virou para mim e falou, ó quão lindo. Olha o Anderson. Doideira, hein? Você pode fechar os seus olhos nessa hora. Não é para dormir, não. Feche os seus olhos e ouça aquilo que eu quero falar para você. Hoje o Espírito Santo me fez trazer uma palavra que confronta primeiro a mim, depois a você. Porque aquele que não necessita de transformação não tem mais solução. A ótica da nossa vida é ser transformado. Por isso a Bíblia diz que nós devemos crescer em Cristo de glória em glória, de novidade em novidade de vida. Ou seja, nós precisamos todos os dias estar mais distante do que nós éramos e mais próximos do que devemos ser. E eu te falei algumas coisas aqui que devem fazer parte disso. Retirar hoje aquilo que não presta da tua vida, aquilo que te afasta de Deus, aquilo que confunde os seus pensamentos, aquilo que está destruindo a tua vida. Além disso, você precisa entender que não é do teu jeito nem do meu, mas é no molde que Jesus projetou para nós. Nós podemos fazer planos, mas é dele que vêm as respostas, é o que está escrito. Precisamos entender, reconhecer qual o limite da nossa vida, os nossos limites, porque os nossos limites nos mostram as nossas fraquezas. E conhecendo os nossos limites, nós precisamos imprimir força, entrega, para chegar aonde nós desejamos chegar. Ainda assim, precisamos entender que necessitamos sempre da ajuda de alguém. Não tem como ser transformado sozinho. Sempre vamos precisar da ajuda de alguém, alguém que nos conduza, que nos ensine, alguém que nos fale, alguém que traga algo para a nossa vida. E nós precisamos entender que nem sempre as pessoas no início entenderão o poder da transformação. Dito isso, comece agora a analisar em que fase você está e o que precisa ainda ser mudado, o que precisa ser removido da tua vida, seja pensamentos, sejam coisas que você tem, sejam alianças erradas que você porventura tenha feito, o que precisa ser retirado, removido da tua vida. Você precisa hoje fazer esse exercício no nome de Jesus. Pai, no teu nome, Senhor, eu quero colocar a vida dessa igreja, a vida daqueles que estão aqui, tanto aqueles que já caminham contigo, quanto aqueles que ainda não. Ó Pai, nós precisamos de transformação. Precisamos, ó Pai, a cada dia refletir em quem temos sido e o que precisamos vir a ser. Portanto, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, nessa noite. Nos ajude, Senhor, nessa noite, a identificarmos o que precisa ser removido, Senhor. Nos ajude a entender, Senhor, o nível de entrega que precisamos ter, a aceitar, Senhor, ser conduzido, Senhor, no reino de Deus. Nos ajude, Senhor, a entender os nossos limites, as nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, nos mostra, Senhor. Talvez, ó Deus, as escamas, ó Pai, estavam nos olhos, mas, Pai, nós fizemos um ato profético esses dias, de que as escamas foram retiradas. Nós precisamos agora aceitar o poder da transformação.
Eu oro, Senhor, para que essas pessoas dessa noite entendam isso, que recebam essa palavra de bom grado, Senhor, não uma palavra de afronta, mas uma palavra de transformação, de edificação, de ensinamento. Que essas pessoas recebam isso, ó Pai, e venham a viver no nome de Jesus. Você pode adorar a Deus aí no seu lugar. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Só você que aceita essa palavra, adore a Ele. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Temos alguém aqui nessa noite que, ouvindo essa mensagem, entendeu que precisa ser transformada, e hoje quer tomar a sua decisão por Jesus, porque não há transformação poderosa longe dele. Você vê que ele saiu, pegou um barco e atravessou o mar para poder trazer transformação e salvação para a vida daquele homem. Transformação poderosa e total é em Cristo. Então, primeiro passo, primeira fase é receber, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui nessa noite? Se tiver, sai do seu lugar e vem aqui à frente para a gente orar por você, e você reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida. Se tiver alguém, pode vir aqui à frente. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Glória a Deus. Se não temos, queria chamar a equipe aqui para frente para a gente celebrar a ceia do Senhor. Enquanto eles estão chegando aqui, queria dizer para você que, ao celebrar a ceia do Senhor, nós estamos aqui fazendo algumas coisas que a Bíblia nos ensina. Primeiro, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Segundo, nós vamos estar mostrando ao Senhor quão relevante Ele é na nossa vida e quanto nós desejamos estar com Ele. Estamos dando um passo em direção à comunhão. Não tem nada mais importante do que estar em comunhão com Jesus. Eu posso participar, pessoal? A Bíblia diz que você deve analisar você mesmo. Se você é batizado, se você fizer uma análise hoje da sua história, da sua vida, e você achar que você é digno de participar, participe. Se você fizer uma avaliação e achar que você não pode participar da ceia nesse momento, a Fabíola aqui tem uma uvazinha que nós trazemos e entregamos às pessoas que avaliam que não pode participar da ceia, mas nós queremos de maneira profética incluir você no reino de Deus e dizer para você que daqui a pouco você vai estar tomando a ceia do Senhor. Então, se você pode, sai do seu lugar e pegue aqui o pão, pegue aqui o... Antes